Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conta Aí. Hoje temos uma presença de uma grande pessoa, não é mesmo, Gerlando? Opa, vamos lá. Olá pessoal, tá aí nos assistindo, muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Hoje vamos falar de um tema super importante para todas as empresas, aliás, para todas as pessoas que vivem no Brasil, porque isso vai afetar a todos nós. Vamos falar aqui hoje de reforma tributária, pessoal. Exatamente. E hoje o nosso convidado, Manuel Galhardo. Bem-vindo, Manuel. Manuel é um profissional com muita experiência, né? Vamos falar acima de 20 anos para não ficar. Acima, mais um pouquinho. Acima de tá bom. Por aí. Vamos falar acima de 20 anos de tempo de trabalhos totalmente relacionados com a área fiscal, com essa área tributária nossa aqui brasileira, né? E vai nos ajudar um pouco aí. O Manuel trabalha em empresa multinacional há bastante tempo, já trabalhou em escritório, então pode nos auxiliar. Seja muito bem-vindo aí. Seja bem-vindo, Manuel. Obrigado, Marcelo Gerlan, pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga aí trazer pontos aí interessantes para a reflexão, doutor. Que legal. Com certeza. Que legal. Vamos trazer um pouco do histórico, né? O que aconteceu, por que a gente chegou nessa parte de reforma tributária, né? Eu acho que o grande... Bom, acho que primeiro trazer, né? O norte para a reforma tributária tem muito a ver com simplificação. E a necessidade da simplificação nasce justamente pela complexidade. É um ambiente muito... eu diria, pesado que a gente vive para as rotinas contábeis, fiscais e financeiras das empresas, é o tema tributos. E temos aí, desde da publicação da Constituição de 88, diversas normas, leis, decretos, instruções normativas aí, que trazem aí muita dificuldade para as empresas, para as pessoas entenderem o impacto do imposto, como formar um preço, quem tem aí a autonomia para definir uma alíquota, uma base de cálculo, um incentivo, e isso por muito tempo ficou, e ainda está, né, muito aberto, e a gente tem tributos aí que são administrados por diferentes entes. Então, em relação ao ICMS, por exemplo, temos aí cada estado com seu próprio regulamento. Em relação ao ISS, cada município com seu próprio decreto também, trazendo as suas normativas. Então, é uma legislação muito ampla, com diversas formas de cálculos distintas, impactando o preço de venda, com diversas obrigações acessórias aí que derivam desses diferentes tributos. Então, tudo isso leva a uma necessidade de mudança, de melhoria, e justamente daí que vem a grande necessidade da reforma. Então, o discurso aí que o governo nos traz é simplificação, e precisamos realmente caminhar para isso, porque o modo que a gente tem aí de estrutura tributária no país realmente é pesado. O pessoal chama até de manicômio tributário, né? E disso deriva uma série de apelidos, né? Ainda trabalhando em empresas ou até mesmo aqui na consultoria, eu percebo que vários empresários já costumam falar: se você não tiver uma engenharia tributária dentro da sua empresa, você não toca o seu negócio. Acho que isso reflete bastante o que você comentou aí pra gente agora, né? E também nas fases, né? Pô, cada cidade, se a gente sair aqui a meia hora daqui de Indaiatuba, que é onde a gente está falando no momento, a gente chega rapidamente num conjunto de 12 cidades. Exatamente. E se a gente estiver falando de 12 legislações diferentes de ISS, já é uma complicação. Exatamente, e tudo isso acaba gerando uma guerra fiscal entre estados e municípios também, né? Então as empresas decidem onde estar localizada com base nessa vantagem tributária.
De repente é mais vantajoso estar em Indaiatuba do que em Campinas por conta da alíquota do ISS. Ou ter uma indústria em Minas Gerais ou São Paulo por conta de uma vantagem de ICMS. Então a guerra fiscal também pesa muito e, como você falou, Gerlando, os empresários estão de olho nisso porque o preço muda muito, a margem muda muito dependendo do incentivo que é garantido para cada empresa. Perfeitamente. Então, assim, a ideia vem no sentido de tentar fazer essa simplificação, né, Marcelo? Nós já temos o Simples Nacional, que de simples não é nada. Muitos empresários nos procuram e dizem assim, eu gostaria de ser simples. Mas a pergunta que eu faço a eles é qual a sua atividade? É comércio, prestador de serviço, indústria. E vamos verificar se de fato o Simples Nacional é a melhor tributação para ele. Existe a velha lógica que começa como simples, né, para ir aprendendo como empreender, para depois tomar uma decisão para ir do lucro presumido para o lucro real, mas tem que fazer bem direitinho a lição de casa, porque nem o Simples Nacional vai poder atendê-lo também, porque de simples não tem nada. Exato. O empresário mesmo no simples, ele acaba tendo que entender, como você trouxe, Marcelo, né? Eu estou em qual anexo? Qual a minha faixa de rentabilidade? Então já começam a ter triggers aí ou pontos de atenção que mudam muito, inclusive a precificação dele. Em um determinado mês ele pode ter um reajuste de preço para o cliente dele porque ele mudou de faixa e ele nem tinha se atentado a isso. É complexo. É complexo. Não é nada simples. E essa legislação, ela foi, essa reforma tributária, quando que ela começou? Quando que foram ali os primeiros passos? O que ela está tentando mudar? O que já chegou até agora? Aí, Bom, o primeiro passo dela se dá com a votação e a aprovação da emenda à Constituição 132 de 2023. Então ali foi o marco em que realmente acabou se instituindo a reforma tributária e é justamente a partir desse momento que nós temos uma das grandes certezas, que a reforma veio e vai ser implementada, porque para chegar nesse nível de uma emenda à Constituição é um processo longo e politicamente muito custoso. Então já está acontecendo e acho que não tem mais como parar, não tem mais volta. Então, desde 2023, com essa publicação da emenda à Constituição, ela pode-se dizer que começou com a Lei Complementar 214 de 2025. Passou-se já a ter alguma ideia mais clara da regulamentação dessas mudanças, então o que vai acontecer, quando acontece, que tributos deixam de existir, quais passam a existir. Então eu diria que nós temos dois marcos principais aí iniciais da reforma. Um é a publicação da emenda à Constituição e outro da Lei Complementar 214 em janeiro de 25, que deu ali as principais diretrizes aí para as mudanças. E geralmente a gente vem com uma emenda, né? A gente vem com uma lei normalmente, depois com as instruções normativas falando, olha, a lei está falando no geral e no detalhamento a gente vem com as instruções normativas. Essa aí já avançou, foi algo bem mais ali no topo, né? Isso. Foi na emenda, depois na lei. Isso aí. E agora a gente está esperando as instruções, né? Exatamente. Então a gente tem a emenda à Constituição dizendo que haverá mudança, a lei complementar indicando quais são essas mudanças, e aí vem os decretos, os regulamentos, instruções normativas, que são meio que a receita do bolo, né? Como fazer. Isso aí, a gente está nessa expectativa agora, né? Mas até onde a gente conhece, né? Esses detalhamentos ainda não saíram, todo mundo está muito na expectativa e do nosso lado aqui a gente sofre bastante com
os clientes, e aí, como que vai ser, como que eu precifico, e como que fica a melhor forma para a minha empresa, e a gente está um pouco amarrado, né, Marcelo? Não, fora as mudanças, né? Recentemente veio a questão da criação do CNPJ para o autônomo. E houve um alvoroço tremendo, né? Principalmente para dentistas. Nós atendemos aqui dentistas e médicos. Marcelo, como eu devo fazer? E agora? Vou ter que emitir 2 notas fiscais, porque tem o recibo do médico e eu tenho a nota fiscal, vou pagar 2 vezes? Calma, que o que você está vendo, eu também estou vendo. Aí veio o governo, não, prorroga. Então, está uma confusão A gente esgalhada. Isso, a gente tem, principalmente em relação a esses aspectos de documentos fiscais, muita incerteza ainda, muita nota técnica sendo divulgada para orientar como, o que fazer com os documentos fiscais. Então, um outro exemplo, Marcelo, locação. Locação é algo que sempre ficou num limbo, ele nunca foi tributado nem pelo ICMS, que é de competência estadual, nem pelo ISS, que é de competência municipal. Então, agora vai precisar ter um documento fiscal para cobrir essa receita relacionada à locação. Isso estamos falando de imóveis e bens móveis também. Então, uma empresa que loca, por exemplo, ferramentas, passa a ter que ter um documento fiscal. Me permite, Daniel, muita dessa reforma, ou aquele que acha que só vai atingir certa camada da população, mas vamos pegar um exemplo, aquele aposentado que tem 4 imóveis, que ganha ali em média seus R$1.000, R$1.500 de aluguel, para complementar a sua aposentadoria, 4 imóveis, me corrige, galera, se eu estiver errado, mas vai ter que pagar o IBS e CBS, porque são 4 imóveis. Exatamente. Não seria injusto isso daí? Ou é justo? Não é a questão da justiça social, como, sabe, essa questão aí pegou, né? Porque muitos empresários têm lá barracões, galpões, casas e mais casas que faturam acima de 240 mil ano e tem 3 imóveis. Olha só a questão qual a simplificação nisso? O leque abriu mais, né? Porque, situações de negócios, de operações que não eram abrangidas por regras tributárias, agora são. Então é um leque que não ficou naquele 180 graus, né? Ele já está... Aqui é bom a gente tocar num ponto, né? O que se promete com a reforma é não haver um aumento de arrecadação por parte das autoridades do governo. Então o governo garante para a gente que quando for totalizado toda a arrecadação que ele receber dos diferentes contribuintes, a arrecadação dele não muda, mas não significa que determinados segmentos ou setores não vão ter aumento de carga. E aí entra esse ponto que você trouxe, Marcelo. De repente, alguém que tem uma receita de locação ou uma prestação de serviço vai passar a ter uma carga tributária maior, enquanto uma indústria, quando ela computar os débitos e créditos das operações de saída e entrada dela, ela vai ter uma carga tributária menor. Mas o que o governo está prometendo nós não vamos arrecadar mais, mas quando a gente abre isso nesse leque de segmentos, diferentes impactos. E justamente por isso que o empresário ele precisa estar muito atento ao impacto pro segmento dele. Perfeito. E ali de fato, né? O que está se pretendendo mudar, né? Porque a gente tem são vários impostos em várias esferas. Para onde isso está indo, Manuel? Qual é essa nomenclatura que está aqui do outro lado? Como que está sendo indicado aí por essas novas regras, né? Não, legal. Hoje nós temos aí, como você trouxe, Gerlão, uma mudança na tributação sobre o consumo.
E aí, por consumo, estamos falando de venda de bens e serviços. Então, basicamente, bens e serviços hoje têm a tributação do ICMS, competência estadual, que tributa a circulação de produtos. ISS, que é o Imposto sobre Serviço. PIS e COFINS, que são contribuições sociais sobre receitas. E o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, que basicamente incide aí nas primeiras saídas, né, de itens industrializados e importados. Hoje o que nós temos é uma transição em que esses 5 tributos vão ser substituídos por outros. Então, a primeira mudança vai ser a unificação do PIS e da COFINS por um único tributo, também de natureza federal, que é a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. O ISS e o ICMS, que são aí de 2 entes federativos distintos, né? Estados e município, passa a ser tributado pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse aqui tem uma característica curiosa, ele vai ser gerido por um comitê que é formado por representantes dos estados e municípios, que é o comitê gestor. O IPI, ele tem uma situação muito particular. Ele, a partir de 2027, ele passa a ter alíquota zero para a maior parte dos produtos. Só que veja, alíquota zero não significa que ele deixa de existir. Exato. É sempre Ele tem sempre um porém. Tem sempre tem sempre um porém, né? Então, em relação ao IPI, tem uma situação muito particular que as empresas têm que tomar muito cuidado. Ele passa a ter alíquota zero quando, hoje na TIP, né, que é a tabela aí que determina as alíquotas do IPI para os produtos, esse produto ele tem uma alíquota inferior a 6,5%, então automaticamente vai ser zerado. E para aqueles que têm alíquota superior a 6,5%, é necessário verificar se ele tem alguma empresa concorrente produzindo esse produto na Zona Franca de Manaus, sob os amparos aí dos regimes especiais que a SUFRAMA, CEDICT e os estados e o estado lá do Amazonas dão. Então, eventualmente, para uma empresa que produz um produto que está nessa seara de que é uma alíquota superior a 6,5% e existe alguém produzindo esse produto com incentivos fiscais na Zona Franca, o IPI continua existindo. Então, tem um ponto de atenção em relação ao IPI e, além disso, tem um novo imposto que nasceu também, que é o imposto seletivo. O apelido carinhoso dele é o imposto do pecado, porque ele incide sobre produtos prejudiciais à saúde, então bebida alcoólica, cigarro, Marcelo, cervejinha, uísque. A tendência é que fique um pouco mais caro, e produtos aí que agridem o meio ambiente também. Então, temos aí uma nova figura aí do IS. Mas na minha cabeça o IS estava atrelado no do IPI, mas não necessariamente. Não necessariamente. Então, peraí, deixa eu fazer uma recapitulação. A gente estava falando de CMS, PIS/COFINS, IPI e o ISS. Perfeito. Então a gente fez a redução para 4. Para 4. Né? Basicamente, em termos de número de tributos... Eu não sei se eu vou conseguir terminar esse episódio com toda essa calma, né? Vamos tentar. Não, eu já. Tá aqui, ó. Opa, palpitando aqui, ó. Vamos tentar. Peraí. Calma. A produção sempre me ajudando, tá tudo certo, né, produção? Desculpa aqui. Mas me chamou aquela atenção, acredito que seja também uma dúvida aí de muitos que estão nos assistindo, essa questão do comitê. Quem são essas pessoas capacitadas
que irão, de fato, ali dar a sua sugestão, aplicar o que é melhor, o que não é melhor. E se me permite um complemento no seu raciocínio, o ISS ia para o município, o ICMS ia para o estado. Esse comitê, como a maioria dos comitês, quando reúne em todos os estados, fica em Brasília. Então, digamos que todo esse recurso que era do município, é do estado, agora vai para Brasília. No mesmo cofre. É só para a gente fazer um entendimento. Eu estou curioso para saber esse comitê. Posso me candidatar? Bom, acho que para entender como funciona para os estados é um pouco mais simples, porque cada estado vai ter um representante indicado pela Secretaria da Fazenda. Agora os municípios, 5.600 e tantos municípios, não tem como ser representante. Né? Esse comitê é técnico ou será político? Eu acho que, como tudo no Brasil, tem um viés, um pé político. Isso, infelizmente, a gente nunca vai conseguir isolar as duas coisas. Mas, do lado do Estado é mais simples, secretarias da Fazenda vão apontar o seu representante. Em relação aos municípios, como o Gerlão comentou, a gente está falando de mais de 5.500 municípios, como que vão indicar 27 representantes? Então existe uma associação aí que representa os municípios que acabam indicando alguns nomes, mas obviamente muitos desses estão vinculados a grandes cidades com uma população maior e representatividade maior em relação a habitantes. Né? E em relação à arrecadação, né? Esse comitê ele vai gerenciar ou vai gerir o IBS, que é a junção desses dois tributos. Né? Então, há uma combinação entre alíquota estadual e alíquota municipal que juntas farão aí a composição do IBS. Então, ao se arrecadar o IBS, um ponto importante aqui, né? Um parênteses importante, de outra mudança significativa. A arrecadação ela vai ter como ponto central o destino do produto ou serviço. Então, a combinação de para qual estado eu estou vendendo e qual a cidade onde está localizado o meu cliente é que vai me dar essa alíquota a ser praticada para o IBS. Então, essa arrecadação, no momento em que ocorreu o recolhimento, já vai se saber qual a parcela que cabe a cada um dos entes federativos. Então, o CBS vai estar totalmente preservado, a alíquota dele isolada, a ser definida, né, como os dos outros também. A junção desses três fatores, a alíquota do CBS, a alíquota parte estadual do IBS, a alíquota parte municipal do IBS, é o que vai compor o que a gente chama agora, né, de IVA dual, já com seu respectivo ente federativo aí recebendo a sua parcela de acordo com o destino do produto ou do serviço. Rapaz, se o Simples Nacional já era complicado... Imagina que a gente vai ter uma tabela gigante indicando as diferentes composições entre a alíquota federal, a alíquota do estado e a alíquota do município. Exatamente. Vamos seguindo, vamos seguindo. Nunca é simples a um primeiro momento, né? Nem o simples é simples. Nem o simples né? é Como simples. a gente fala. Nós estamos aqui para isso, né? Você tocou num termo interessante, IVA. IVA eu costumo ver quando a gente viaja para fora, coisa e tal. Poxa, o produto lá não tem o preço, você chega no caixa, você sabe que vai pagar o preço do produto mais um pouquinho, porque é o IVA daquele produto, né?
Foi feita uma tentativa de copiar isso, reduzir para um único tributo e no final das contas a gente acabou com 4 situações por conta do tão complicado era, para chegar numa situação simplista numa vez só não seria possível. Então talvez isso seja um primeiro passo, vamos dizer assim, porque o IVA é algo que a gente escuta muito lá fora, né? Mas é um. E funciona. E funciona. E funciona. E você às vezes passa de volta no aeroporto, ainda tem um reembolso, ainda tem todo um. Né? Eu acho que poucos instantes atrás o Marcelo tocou no ponto, né? Mas tem algum viés político? Talvez essa quebra do IVA em 2, né, para a gente ter essa nomenclatura de IVA dual, tem um pouco disso também. Porque nos outros países a gente não tem uma quebra ou uma disruptura tão grande entre as tributações do lado federal, municipal e estadual. Imagina se a gente colocasse numa mesa para discutir os 27 estados e os mais de 5.500 municípios para tentar chegar em um consenso. Não teria aprovado nada. Então, eu acho que muito se dá por conta disso, Germano, da gente não conseguir ter um ambiente, acho que político e legislativo tão maduro e aberto para que a gente consiga ter um diálogo com todos os entes federativos para se tentar chegar num caminho único, né? Em um único IVA. E esse modelo novo está trazendo bastante novidades aí no formato de apuração, na situação de débitos e apurações de créditos. O que você observa que mais está assim, em processo de mudança? Eu diria que a grande mudança está, primeiro, nessa questão de para quem é devido. Então, eu acho que isso é um dos pontos centrais da reforma tributária, porque à medida que o imposto precisa ser recolhido e quem vai receber a arrecadação é o Estado e o município de destino, a gente acaba eliminando muita possibilidade de guerra fiscal entre estados e municípios. Então as empresas aí, primeiro, né, na sua apuração, eventualmente elas vão ter algum choque quando essa transição terminar, na medida que elas eventualmente, se possuem benefícios fiscais relacionados a onde elas estão localizadas, elas vão deixar de ter. Então esse é um primeiro choque na apuração. E o segundo choque, que é muito vinculado à natureza financeira, porque o crédito ele só vai estar disponibilizado na medida em que o fornecedor efetuou o recolhimento do tributo. Hoje a gente trabalha com base em competência. Então eu dei uma entrada na mercadoria ou no serviço, eu já me aproprio desse crédito e, independente do fornecedor ter recolhido ou não o tributo, eu acabo utilizando esse crédito para abater do meu débito relacionado às minhas saídas. Então, muita empresa... Então, deixa eu ver se eu entendi bem. Eu tenho que garantir que quem está me fornecendo, que ele fez o devido recolhimento lá dele, senão eu não faço o abatimento aqui do meu... Estou comprando do fornecedor. Eu tenho que pagar um tributo aqui. Eu não posso abater aquele tributo dele do meu lado se eu não garantir que ele pagou esse tributo. Eu, cliente, tenho que ser responsável pelo recolhimento do meu fornecedor. Você pode se tornar responsável, isso é uma das modalidades que estão previstas, mas você efetivamente só vai poder usar o crédito na medida em que você tiver das autoridades a confirmação de que elas receberam o pagamento por parte do fornecedor. Então, tem uma espécie de portal, algum local que eu confiro, eu fui lá no sistema do governo, avaliei que o meu fornecedor já deu, se o governo deu ok, ele
validou, chancelou aquele montante, aí a partir disso, tá cada vez mais fácil. Fácil aonde? Aonde Poxa está a vida. certificação? Esse é um grande ponto e é um impacto muito pesado. E você, como grande gestor financeiro, já sabe que muita empresa acaba usando dessa forma que a gente tem hoje de apropriação de crédito antecipado, com base em competência, para se financiar. Se torna Ele ganha uns dias de fluxo de caixa. Exato. Ele ganha uns dias de fluxo de caixa. Então, realmente, a partir dessa virada em que ele só vai poder se apropriar depois dessa confirmação de que houve por parte das autoridades o recebimento pelo pagamento, tem um descolamento de caixa e num período aí de transição, muitas empresas vão sofrer, vão ter que buscar capital de giro, vão ter que buscar formas de financiamento. Você tratou um tema aqui também, só para a gente não deixar ele batido. Para a gente, que é do meio, às vezes tem uma pessoa que está aqui com interesse e não está com um termo técnico. A gente fala bastante de guerra fiscal no modelo atual. Né? É a guerra fiscal, é a guerra fiscal. A gente consegue dar um ou dois exemplos de situações onde aparece uma compra de mercadoria, uma empresa que decide se instalar em outro lugar. Traz para a gente um exemplo, por favor, do que é efetivamente uma guerra fiscal que está no modelo atual, né? E o modelo novo tenta blindar e tenta acabar com isso, né? Sim, claro. Primeiro, vou dar um exemplo relacionado ao ICMS. O ICMS, ele, como já comentado, ele é um imposto aí, que está vinculado aos estados. Então, os estados, alguns estados, para tentar atrair empresas para gerar emprego, fomentar a economia regional, acabam concedendo alguns benefícios de ICMS para algumas empresas, para alguns segmentos. Então, em troca da empresa estar instalada naquele estado, são oferecidos, por exemplo, alguns créditos de ICMS, o que a gente chama de crédito presumido, crédito estímulo, para que a empresa acabe tendo um desembolso menor de ICMS. Então, eventualmente, um estado que dá essa possibilidade para o contribuinte, para a empresa que está lá instalada, essa empresa emite uma nota fiscal de venda, destaca 12% de ICMS, mas depois da aplicação desse incentivo pelo Estado, acaba se recolhendo, por exemplo, 3% de ICMS. Então, o Estado, o governo estadual desses tipos de Estado acaba dando aí um crédito considerável para essa empresa e há esse movimento físico, né, em que a empresa acaba se deslocando do mercado de consumo real dela para um outro estado que acaba concedendo esses tipos de incentivo. O mesmo se dá, eventualmente, em relação a municípios. A gente viu muito esse movimento em São Paulo, Barueri. Sim. Muitas empresas acabaram saindo do município de São Paulo que tinham a alíquota de ISS, de 5% para se instalar em Barueri, cuja alíquota é de 2% e a distância entre São Paulo e Barueri é nenhuma, né? Os municípios se confundem. Vizinhos, né? Vizinhos. E assim, para a gente ter uma ideia do quanto isso pode impactar, ISS, se eu não me engano, o mínimo é 1, tem municípios com 1, entre 2 a 5. Entre 2 a 5. 2 a 5. Legal. E o ICMS, mínimo máximo, dá padrão. A gente tem algumas situações previstas, né? Mas eu diria para você que a alíquota mínima, alíquota não efetiva, né? Mas a alíquota mínima de 4%, que está vinculada a operações interestaduais com produtos importados. Certo. E, eventualmente, 25% para mais que estão vinculados aí, por exemplo, de 4 a 25 dá uma diferencinha, né? Dá uma diferencinha.
E em cima disso, além de todas essas variações, né, tem esse fator do eventual benefício fiscal oriundo da guerra fiscal aí, que é a tentativa dos estados atraírem aí empresas. Se mudando, se deslocando, né, esse recolhimento para o destino, esses estados que têm as empresas por concederem incentivos fiscais acabam aí perdendo um pouco a atratividade, porque outros componentes acabam pesando mais na relação de negócio com o cliente. Então, se eu tenho muito cliente localizado em Minas Gerais, por exemplo, será que logisticamente não faz sentido eu ter a planta em Minas Gerais ao invés do Espírito Santo? Ocorre, né? Porque, dados os estudos tributários, as empresas iam mudando a planta independente do seu público, né? Exatamente. Porque, assim, num primeiro momento, se eu trouxer alguém de logística aqui, a resposta é seca e definitiva. Tem que ser Minas. Agora, a engenharia tributária vinha... Justamente eu fazer esse deslocamento. Manda para o Espírito Santo. Por quê? Nós vamos deixar... Não é deixar, mas vamos ter um ganho a mais. A inteligência tributária diz que, legalmente falando, a melhor estrutura nossa no Espírito Santo, vamos fazer isso. E por isso que às vezes a gente, me corrija se eu estiver errado, que aqui no Brasil, isso eu expliquei para um gringo uma vez, ele falou, não faz sentido. Eu falei, para mim também não. A gente tira uma peça daqui, faz o frete até a Zona Franca de Manaus, termina a peça na Zona Franca de Manaus, manda de volta para cá, São Paulo, para terminar o produto, para atender o cliente nosso que está aqui em São Paulo. Exatamente. Então, todo esse planejamento tributário, essa estratégia tributária, pagava por esse custo logístico e por esse deslocamento, e ainda deixava uma margem considerável no resultado. Então, muitas empresas hoje que têm esses benefícios, esses incentivos fiscais relacionados aos estados, vão precisar rever com muito carinho o seu posicionamento e a sua estratégia, porque se contam com isso para a definição de margem, é um tanto quanto preocupante. Verdade. Novos tempos virão. De novo, né? Aonde está a simplificação? Está preparado? Estamos preparados? Estamos. Estamos preparando. O que vai vir mais por aí, né? A questão também, eu vejo, quando a gente fala sobre municípios e estados, é a questão da mão de obra. Porque tem a estratégia, desculpa, Julião, tem a estratégia, né, a engenharia tributária, mas calma aí, se daquele município é melhor para mim, mas eu vou ter uma mão de obra que possa garantir a minha produção? Porque tem um município, também tem outros benefícios do próprio município. Exemplo, isenção de ISS na construção. Quando uma empresa vem até o município, existe um incentivo. Olha, quantas mãos de obra serão empregadas aqui? Sim. Você tem um plano, diretor? Tenho. Então eu vou te beneficiar pela isenção do ISS sobre a obra. Por quantos anos você pretende ficar aqui no meu município? Então eu vou te dar uma isenção do IPTU. Então não é só o IBS, CBS e por aí vai. Isso é legal deixar claro, né? Você tocou mais um I, né? Do nosso lado aqui. Que lembrando que, vamos confirmar, né? IPTU, IPCMD, IPVA. IPVA. Tem uma porção de Is aí que continuam independente disso que a gente está falando aqui, tá bom, pessoal? Exatamente. Exatamente. Então, assim, a reforma tributária vai simplificar. Uma parte, sim, a ideia é essa, né? Mas eu acho que até simplificar a gente tem um caminho árduo aí, né? Exatamente. Aqui a gente só está falando de tributos sobre consumo, não sobre renda e propriedade. E eu nem comentei do seletivo, imposto de seletivo. renda. Imposto seletivo eu não falei, hein? Vou deixar para depois. O Manuel já trouxe aqui uma parte, mas vamos comentar mais sobre ele. E isso vai ter são fases, né? Como que isso vai acontecer? Estamos no início dessa fase, se eu não me engano. Exatamente, né? Então a gente teve, né, como eu comentei, no começo de 25 a publicação da lei complementar, e essa lei complementar trouxe
esse faseamento, né? Essa transição que a gente vai passar e estamos passando já, né? Então, desde janeiro de 26, hoje a gente já tem aí uma situação de emissão de notas fiscais, já tem normas técnicas aí publicadas em que a gente emite notas fiscais de produtos e serviços com os novos campos específicos do IBS e da CBS. Então, hoje a gente já tem nos arquivos eletrônicos das notas fiscais, né, o que a gente chama de XML, os campos ali indicando referências à reforma tributária. Ainda estamos num período teste, então esse ano de 2026 não há recolhimento de tributos, a Receita Federal e o Comitê Gestor indica, pelo menos até esse momento, de que não haverá penalidades, é um período educativo. E esse período de teste e essa informação do IBS e da CBS na nota fiscal começa com uma alíquota teste. Então, na nota fiscal hoje vai lá uma informação indicando 1% relacionado à soma dos dois tributos, sendo que desse 1%, 0,9% é relacionado à CBS, 0,1% relacionado ao IBS, e esse 0,1% quebrado em 0,5% para a parte municipal e 0,5% para a parte estadual. Tá vendo, pessoal? Vida de contador é assim, ó, todo dia é uma novidade. Então, esse é o primeiro passo. E imagino, e outros colegas imaginam também, que justamente esse período em que a gente tem essa alíquota teste em prática pode dar uma pista ou ajudar o governo federal, o estadual e o municipal a calibrarem as alíquotas definitivas, né, tanto do CBS quanto do IBS. Lembra, né, que eles indicam que não haverá aumento de arrecadação. Então, dependendo de toda essa composição que eles têm, de quanto eles conseguem proporcionalizar e simular desse 1% nas notas fiscais de operações que aconteceram ao longo de 26, podem ajudá-los a definir aí as alíquotas finais aí do CBS e do IBS. Então, esse do transição tá havendo uma espécie de declaração, mas sem efeito prático de recolhimento. Exatamente. Então, não há cobrança, não há mudança em precificação ainda. É meramente informativo no documento fiscal. Perfeito. Podemos dizer que isso poderá ser uma pegadinha? Por que eu digo isso? Até ontem, o que era comum? Era comum. A empresa do Simples Nacional, aquela sem movimento. Você passava o ano todo sem fazer a PG-10. Quando você ia fazer a declaração do Simples Nacional, aí você declarava tudo. Aí você fazia, tá tudo legal, você não tinha multa. Agora não, você tem que entregar todo mês a PG-10 e tá tudo certo. Só que se você não fez lá para trás, tem multa. Ou seja, tudo bem, vai. Por enquanto é um teste, né? Mas a partir do momento que eu faço agora, daqui para frente, não, ele fez, daqui para trás eu vou pegar também, tá? Você vai ter que pagar. Eu acho, nesse caso específico, Marcelo, um pouco difícil de acontecer porque houve uma prorrogação legal desse prazo de não tributação. Agora, a gente sabe que até o passado é incerto no nosso país, então... Isso que é complicado, gente. Isso me arrependo. É difícil. E a coisa que pro gringo também não... É complicado, e não só pro gringo, pros clientes em geral. Você com os seus clientes, né, a BDS com os clientes, a NCA com os clientes, explicar isso para eles, não entra na cabeça deles. Mas, assim, eu diria para você que o risco é baixo, mas dizer que é zero... Ninguém pode afirmar. Muito bem. E as próximas janelas aí? Até quando vai esse período de transição? A gente tem ideia dos próximos passos, dos próximos anos? Como que fica essa parte?
A partir de 27 já temos aí a primeira grande mudança, que é a extinção do PIS e da COFINS, e já entra em vigor o CBS. Então, do IVA dual, essa parte federal já entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 27. Temos aí esse movimento de baixar para zero a alíquota do IPI, aí com exceção daqueles casos que a gente comentou um pouquinho antes, né? Então, o IPI, para a grande maioria dos produtos, passa a ser alíquota zero, e a gente passa a ter o IS também entrando em operação. Então, do lado federal, começam os movimentos já a partir de janeiro de 27. E a gente acredita que o CBS vai ser a somatória das alíquotas atuais, ou a gente não tem ideia ainda, não sabe? Não se tem... E hoje, se somar, é 9,25, né? Hoje, somando-se, pensando em empresas do lucro real, é 9,25, mas justamente por ter tem um ativo que é 3,65. Exato. Então, justamente por ter esse componente do cumulativo e ter essa questão, de novo, né, prometem não aumento de arrecadação, eles vão, ou tendem, né, ou deveriam levar em conta o quanto que o PIS e COFINS representa hoje da arrecadação e tentar converter isso numa alíquota para o CBS única, né? Muito bem. E isso corremos o risco de ter o CBS cumulativo não cumulativo. Olha, bom, eu não sei se vocês se lembram, mas em 2002 e 2003, quando passou-se a ter primeiro, né, o PIS não cumulativo e o COFINS não cumulativo, o discurso era de não cumulatividade plena, era de simplificação, era de uma tributação mais justa, e hoje o PIS e COFINS, se não forem os tributos mais complexos, estão ali, né? Ali. Porque realmente hoje é quase uma ciência quântica aí para definir o que dá ou não direito a crédito de PIS e COFINS. Olha, exatamente isso que acontece. É bem isso. E aí, a partir de 2027, a gente entra com essa parte do CBS e o IS. Exato. Que é o imposto do pecado. Isso eu já decorei. Esse imposto do pecado, porque uma boa parte da nossa população, né, os consumidores, né, tem a sua cervejinha, o seu churrasquinho no final de semana. Essas pessoas serão prejudicadas? Ele vai entrar como um componente aí de aumento de preço de venda, né, das indústrias. Então, os produtores aí de cerveja, vai ser alcoólico, cigarros, não sei se materiais de beleza não. Isso não vai ser considerado. Acho que nesse momento ainda não. Ainda não. Nesse momento. Mas aí cigarros em geral, charutos, essas coisas, eu acho que vai ter alguma coisa de veículos acima de um determinado valor. Isso. Joias, se não me engano, que também entra nesse armas. Então, sim, tem uma seara de produtos que passa a ter esse componente na formação de preço da indústria. Então, quem produz vai destacar, o atacadista e o varejista que adquire da indústria tem esse novo componente no fator de custo do produto. E aí, obviamente, o consumidor final é quem paga a conta. Falando da cervejinha, nossa produção ficou chateada. Produção. Então, toda a nossa equipe de produção aqui já sinalizou que não ficou legal a produção. O churrasco de confraternização do final de ano. Prepara melhor o orçamento. Prepara melhor o orçamento. E esse período de transição está prometido terminar quando, Manuel? Como que está isso aí? Não, legal. Então, em 27 a gente começa essa primeira perna relacionada à parte federal. 28 a gente tem um respiro para ver se está indo bem ou não. Acho que se aprofundar nos estudos, porque de 29 até
dezembro de 2032, entra a transição do ICMS e do ISS para o IBS. Então, a partir de janeiro de 29, a gente tem aí um período em que diminui-se proporcionalmente, né, 10% do impacto do ICMS e do ISS no preço de venda, né, então naquilo que eu tenho de destacado na nota fiscal, e começa a implantação de 10% do IBS. Então eu reduzo 10% em 29, mais 10% em 30. Estou querendo fazer um efeito gangorra aí. Enquanto um vai descendo de um lado, o outro vai subindo do outro. Até de uma forma, vamos colocar uma balança, né? Que vai colocando peso, até a tentativa de se equilibrar aí. Por isso desses anos aí todos. Desse período de transição. Então a gente tem aí essa redução gradativa de um em implementação do outro, ocorrendo até o final de 32, e a partir de 33 aí ICMS e ISS deixam de existir. Segue só o IBS. Segue só o IBS, e aí a gente tem plenamente efetivada a reforma tributária com o famoso IVA dual, né? IVA dual, que são 4 partes, né? E aí o ponto de atenção, né? A gente está falando de redução de alíquota proporcional do ICMS, e na mesma proporção, lembra o comentário para situações em que as empresas têm incentivos estaduais. Eu diminuo 10% da alíquota do ICMS, diminuo 10% do incentivo fiscal. Então, a empresa que eventualmente também está nessa situação de ter crédito presumido relacionado à sua atividade garantido pelo Estado, em algum momento ela vai ter que fazer conta. Até quando compensa, não compensa essa avaliação. Quando que o crédito presumido e o ICMS deixam de dar o impacto que eu tinha no meu P&L, no meu resultado, porque o IBS vai começar a ser implementado sem benefícios. Nós temos hoje, além de Santa Catarina, Espírito Santo, temos Alagoas e Rondônia, né, com alguns benefícios estaduais. Olha, a gente tem Minas, Goiás. Então, Paraná, tem muitos estados aí que dão créditos presumidos para as empresas. Pernambuco também, Ceará. E lógico que são aí situações que se originam e se dão por conta da guerra fiscal, e que, dependendo do mercado de consumo, né, onde está localizado o cliente dessas empresas, é que essa conta acaba se tornando um pouco sensível, né? Perfeito. E aí, só para eu recapitular aqui. Bom, PIS e COFINS 27, mas a finalização dele se dá em 27, não? Sim. Ou se dá em 27? Então, integralmente. Justo, vai substituir 2 tributos, né, que tem legislação muito parecidas, e mudou para a CBS, então. E aí CBS vem com um relatório para governo só, uma obrigação acessória, né, nós entendemos assim. Agora, essa parte do ISS estadual, do ICMS, do ISS vai dar, porque no final do dia nós temos a continuidade dos 2 tributos, entra a IBS, então ficamos até 2033, onde era 2, subiu para 3 tributos a serem administrados, mais a questão do imposto seletivo, que é um imposto pecado, e outro, o IPI, ele está zerado, né? Ele não parou de existir. Né? Porque deixar de existir é uma coisa, ele ser levado a zero é outra. Exatamente. Então, a alíquota pode sofrer alteração, em tese, a qualquer momento. Isso é muito rápido de se fazer a partir do momento que ele está programado, que ele existe. Exato. É a própria questão da Receita Federal, né? E o IPI ele tem esse viés de regulador econômico, né? Sim. Então, justamente por isso, o que a gente mais vê é essa variação da alíquota dele.
Então, E esse é pesado, né? Nós temos aí, tudo bem, temos a base zero, mas são chegar a 35, pode 50% tem produtos que chegam a 50% de IPI. tem impacto muito relevante na formação de preço e custo, né? Porque na cadeia também, a exemplo do IS, né? Ele incide na indústria, o atacadista, o varejista não pode se recuperar dele, ele é um fator de custo Sim. que impacta Sim. diretamente o preço para o consumidor. Muito bem. E sim, a gente tem aí um período em que essa transição vai ser um momento extremamente complexo e desafiador, porque vamos ter os dois regimes tributários coexistindo. Sim. Por mais que seja longa essa transição, mas a preparação tem que ocorrer agora. Sim, exatamente. Eu acho que Bom ponto. Bom ponto. os estudos, as análises, o empresário, gestores aí, diretores de empresas, eles precisam, na verdade já deveriam ter começado, porque não é só uma mudança de tributação, é até uma forma nova de fazer negócio, de precificar, de se relacionar com os clientes, né? E com fornecedores também. Haja vista essa questão do crédito só estar disponível depois do efetivo recolhimento pelo fornecedor. A gente vai conversar. Porque processos, sistemas, área de contratos, seu departamento de compras, tudo, o setor financeiro como um todo ali, tesouraria, como pagar, como que vai receber. Eu vejo, não que não exista, né, proximidade, já são áreas próximas, normalmente embaixo da mesma matriz de direção, mas tesouraria, contabilidade e área fiscal tributária mais próximas do que nunca. Sim. Justamente para ter essa certeza e essa, confirmação de que é possível usar o crédito, não é, como está a minha contabilidade espelhando isso, o financeiro está preparado para ter a disponibilidade de caixa se faltar um crédito de imposto. Então, esse relacionamento entre as áreas vai ter que se estreitar. Olha que interessante, né? A preparação do empresário. Um setor de compras, quando há um profissional capacitado também na área tributária, a empresa tem um ganho magnífico. Sim. Tratamos isso, né, recentemente, Sim. né, com uma outra profissional da área de RH, sobre a questão da empresa olhar com carinho o seu funcionário, capacitá-lo. Então, este é o momento. Exato. É algo que sempre pegou muito, né? Essa questão da compra e da possibilidade ou não de recuperar créditos de impostos. Então, um departamento de compras que tinha essa visão e tinha essa capacidade analítica ou que envolvia a área fiscal e tributária nessa análise antes de efetivar a compra, trazia muitos benefícios para a empresa, né? E aqui a gente está falando de redução de custo, de despesa, e agora tem esse outro componente. Além da área de compras precisar ter essa proximidade, não é só mais em relação a custo e despesa o impacto, também é caixa. Porque o fornecedor precisa ser selecionado com certo critério agora, né? A tendência é que empresas que estão aí habituadas a gerar créditos fictícios, mas não só na França. O que é isso? Eu não conheço isso. Isso tende a se eliminar. É que assim, né? Isso é excelente, isso é excelente. Não. Isso é excelente. Manter a legislação clara e fazer ela numa situação para que possamos fazer ali dentro do que está sendo pedido. Muitas vezes a nossa reclamação, né, que vem aí, tanto consultoria, a gente atende aos clientes, às empresas. O pior que pode acontecer, que a gente está no dia a dia, acho que somando os anos aqui
de tempo de... Vamos falar em soma. Eu nem vou falar, porque eu não vou falar. A Né? média é muito pedágio. E quantas vezes a gente não volta pro nosso chefe, pro nosso cliente e fala, olha, eu não sei te responder, porque para mim não está claro. Eu não consegui ler, a nossa reclamação vai nesse sentido, né, Marcelo? Porque do nosso lado, a gente tem um grande esforço de atender bem, de atender no correto, fazendo total compliance para o cliente. Olha, cliente, aqui você pode recolher isso não é mais nem é menos, é o justo que está sendo solicitado e ponto. Né? Obviamente que, como a situação ela fica muito complexa, ela deixa muita margem para interpretação. Exato. E tem as boas e tem as ruins, né? Se amplia demais o entendimento do... Exatamente, muita coisa fica subjetiva. Ah não, se não falou que não pode fazer, pode fazer. E tem o limite, tem uma boa parte disso que é bom, né? E a gente trabalha muito. Quantas vezes a gente não trabalha planejamento financeiro, planejamento tributário, né? A gente estuda e faz todo o estudo e, eventualmente, empresas que não passaram por isso, por vezes estão deixando dinheiro na mesa. Exato. Né? E é justo que façam e precisam fazer, porque o seu concorrente está fazendo. Exato. Mas tem essa distinção entre o que é lícito e o que não é. Né? Então, aí que... E por dar essa... E ainda bem que a nova legislação, ela... fica mais clara e tomara que se mantenha assim. Sim. Porque é bom para todo mundo, é claro, a regra é igual. Né? A regra é igual, então você e seu concorrente estão no mesmo patamar de regra, sigam um jogo com outra coisa, que é ir numa tecnologia nova, que é ir numa forma diferente de apresentar. Show de bola. E eventualmente, né, o que a gente tem de perspectiva que se efetive, né? De novo, a expectativa é que exista uma manutenção na arrecadação. Se hoje eu tenho o governo aumentando alíquotas para compensar impactos de maus pagadores de tributos, a partir do momento que eu coloco um filtro nisso, em que o próprio cliente vai filtrar o fornecedor com base no recolhimento ou não do tributo, eu acabo diminuindo um pouco essa distância e eliminando naturalmente os maus pagadores e quem sabe no futuro, com mais gente arrecadando da forma correta, a alíquota não tende a diminuir, porque é compensatório isso, né? A ver. Dá margem para muito, né? Porque o mal pagador de impostos. E quem desvia a verba? Porque aumenta a arrecadação, mantém-se a arrecadação, mas e aí? Como fica? E o mau uso dela? E o mau uso dela? A conta sempre é do pagador de impostos nesse caso.